Agora, boa tarde, Júnior. Boa tarde, senhoras e senhores, meninas e meninos, ladies and gentlemen. Hoje a gente começa uma sabatina de entrevistas, breves entrevistas com pré-candidatos nas eleições que se aproximam e que tenham relação direta ou indireta com a região. E nós já estreamos com o pé direito, porque o convidado inaugural é ninguém menos que um pré-candidato ao governo estadual. Ex-prefeito de Blumenau, poderia até ser prefeito ainda, se não tivesse renunciado ao cargo para poder concorrer nas eleições de 2018. Napoleão Bernardes nos dá a honra dessa conversa, que será mais rápida do que a gente gostaria, mas certamente muito proveitosa, principalmente para quem estiver aí acompanhando e assistindo a gente. Bem-vindo, Napoleão. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Léo, agradeço a gentileza aqui da oportunidade. Desde já, parabéns pela estreia desse novo espaço. E é muito bom estar aqui no VIP Social junto com vocês. Estou me sentindo até incomodado porque ele tem voz de radialista. Estou ficando em segundo plano aqui. Eu acho que ele vai apresentar tudo. O Napoleão, a gente já falou sobre a tua renúncia ao cargo de prefeito. A tua missão em Blumenau já foi cumprida? Tu achas que esse era o momento? Léo, eu sempre digo, e é absolutamente verdadeiro, ser prefeito foi um sonho que começou pessoal, individual meu, e isso foi sendo compartilhado com muitas pessoas em termos de fé, em termos de esperança, até que acabei me tornando o prefeito mais jovem e também o mais votado da história de Blumenau. Eu me elegi prefeito aos 30 anos, com mais de 70% dos votos, então houve um contagiamento da fé, da esperança em relação àquilo que, de algum modo, sonhei. O primeiro mandato foi muito marcado por transparência, por gestão, por qualificação da gestão pública, por buscar fazer a coisa certa do jeito certo. E isso nos permitiu, então, ter uma belíssima reeleição. E foi a reeleição com a maior votação proporcional do segundo turno em Santa Catarina, aos 34 anos de idade. E eu tinha dois desafios administrativos principais. Em resumo, um grande conjunto de obras de trânsito, de mobilidade, que nós viabilizamos ao longo do primeiro governo as suas condições. E nós startamos, então, o maior volume de obras de trânsito e mobilidade de toda a história de Blumenau. Neste exato momento, são 167 milhões de reais de obras de trânsito e mobilidade que estão em andamento. Agora é seguir o cronograma e elas serão entregues em até 2 anos. Por outro lado, a gente tinha o desafio do transporte coletivo. Nós tivemos a pior crise do transporte coletivo do Estado em 2015 e hoje, com coragem, com pulso firme, uma grande solução. Tanto é que neste exato momento, menos de 2 anos depois, já temos a frota, na média, de ônibus, a mais nova do Estado. E no ano que vem, teremos, na média, a frota mais nova do Brasil. Então, em termos de desafios administrativos compromissados, eles foram vencidos. E aí, finalizando o raciocínio, então, o sonho de permitir um salto e permitir uma participação maior no contexto político estadual, isso foi sendo compartilhado de outras pessoas comigo. Meu sonho foi ser prefeito. De ir além, eu, na verdade, sou o depositário de muita fé e de muita esperança de muitas pessoas que acreditam numa nova forma de fazer política, com sangue novo e novos ideais. E isso, portanto, justificou a minha decisão em Blumenau, que foi aceita, não só aceita, como motivada, na verdade, pela população de lá, que quis o passo além. A gente, de antemão, deixar aqui registrado a nossa gratidão ao amigo, presidente do PSDB de Tijucas, o Tiago Peixoto dos Anjos, empresário conhecido aqui na região, que nos fez a gentileza de fazer a ponte contigo para que tu viesse aqui hoje. Um grande empreendedor, obrigado, a gente tem muito Thiago. carinho. Registrar também a presença do deputado Serafim Venzon, que esteve aqui também com a gente, precisou sair para um compromisso, mas veio aqui prestigiar o Napoleão aqui no VIP Social. Não se pode negar, Napoleão, que tu sejas o fato novo dessa eleição. Como é que tu vives essa atmosfera? Eu sou muito pé no chão e muito realista em relação às questões e respeito muito a ordem natural das coisas. Então eu não estou aqui no sentido de ter uma obsessão. Eu estou aqui como um instrumento de alguém que teve um voto de fé e de esperança em 2012, com a maior votação da história de Blumenau. E essa fé e essa esperança, elas foram confirmadas porque houve uma reeleição expressiva. Num momento, Léo, e você que acompanha muito a cena política e influencia essa análise, 2016 foi um ano paradigmático, porque foi o ano em que houve o maior número de prefeitos que não tiveram sucesso na reeleição desde que a reeleição foi criada. Ou seja, a maré não era da reeleição. E nós tivemos a maior reeleição do Estado no segundo turno, fruto do legado do trabalho sério relacionado ao primeiro mandato. Então, o que eu quero dizer com isso
é que, embora eu nunca tenha sido nem deputado, nem senador, 2 mandatos como prefeito de Blumenau, a gente sabe onde o calo aperta em termos da necessidade do desenvolvimento dos municípios, porque o pano de fundo para o desenvolvimento de todos os municípios é mais ou menos o mesmo. Então, por ter essa visão da administração pública real, concreta, onde a vida das pessoas acontece, que é na esfera das cidades, é que houve essa motivação para que eu pudesse, então, estar escalável, poder ser chamado pelo PSDB, que é o meu partido, na posição em que eu pudesse somar mais. Então, esse é o meu propósito, que eu possa somar onde, enfim, o partido entender que eu possa, de algum modo, contribuir. E fico, claro, muito honrado, muito feliz, aos 35 anos de idade, ser lembrado como uma opção ao governo, como uma opção ao Senado, enfim, em algum espaço onde eu possa contribuir com a experiência vivida e também com o ideal da renovação das práticas de políticas públicas, com sangue novo, poder fazer as transformações que Santa Catarina e o Brasil esperam. E sobre coligações, fala-se no PSDB com o MDB ou talvez com o PSD, PP, PSB. Existe também a possibilidade de chapa pura nessa eleição? Hoje o PSDB tem, dentro das suas lideranças, dentro da sua militância, o desejo da candidatura própria. Temos o senador Paulo Bauer como nosso pré-candidato, então, ao governo do Estado e muitas vezes acabo sendo lembrado para que possa contribuir nesse projeto, sendo um dos candidatos ao Senado por parte do partido. Então, a minha pré-candidatura nesse momento é ao Senado, no sentido de fortalecer a questão da tese e da visão do desenvolvimento das cidades, a visão municipalista. Então, o que a gente sempre responde, quando questionado... Não é governo estadual, então é Senado? É o Senado. O caminho é a pré-candidatura ao Senado. E sobre as coligações, o PSDB sempre tem respondido assim, olha, nós temos o projeto, né, de levar, né, o jeito tucano de governar, que fez sucesso em muitas cidades, em muitos estados brasileiros. Então, é quem pode ou quem deseja nos apoiar. Então, seja o PMDB, seja PSD e PP, né, se comungarem da nossa visão de desenvolvimento e dos nossos projetos para Santa Catarina, são bem-vindos a apoiar. Agora, o PSDB hoje caminha no sentido da sua candidatura em cabeça de chapa, através do senador Paulo Bauer, né, e comigo sendo lembrado para uma das vagas ao Senado. E como é que anda a tua agenda agora nessa fase de articulações políticas? Eu divido a agenda em 3, porque tem articulação política, mas eu sou pai recente. Eu tenho uma filhota que hoje completa 6 meses de idade, a Manu. Então eu divido com o papel de pai. E eu sou professor. Então, na medida em que deixei de ser prefeito, voltei à minha atividade de professor da FURB, que sou professor lá. Hoje de manhã eu dei aula, hoje à noite eu volto a dar aula. Então a vinda aqui foi para participar mesmo, né, do VIP social. Mas enfim, falo isso, mas estou com o pé na estrada. Então, em todos os momentos, né, que não seja sala de aula, né, ou não seja vida familiar, né, fazendo política. A gente está com o pé na estrada apresentando, né, muito desse modelo. Dia 14, eu sei que vocês têm uma grande audiência também na Costa Esmeralda, Balneário, Itajaí, Itapema, todas as cidades litorâneas, além, é claro, aqui do Vale do Rio Tijucas. Mas, por exemplo, na segunda-feira, dia 14, a gente vai dar uma palestra na Univale, no sentido não de falar de eleição, nem de partido, nem nada disso, é falar de modelo de gestão. Porque, na verdade, a gente às vezes fulaniza a discussão e partidariza a discussão e muito acima dos acertos eleitorais ou das composições partidárias, a gente tem que falar sobre o que se pretende. E aí o modelo de gestão é essencial que seja discutido. Então, a gente também está fazendo um périplo pelas cidades, pelas universidades, pelas associações, pelas entidades representativas, é falar um pouco do modelo de gestão, porque, na verdade, nós temos que estar unidos não em torno de nomes, em torno de causas, em torno de propósitos, em torno de valores. E é nisso que eu acredito e é isso que a gente tem buscado levar para o Estado. Napoleão, para finalizar, que mensagens tu poderias deixar para os eleitores, para quem nos acompanha, para quem não tem candidato definido? Ainda dá para acreditar na classe política? Léo, eu sou muito questionado a respeito disso e digo que faço política por vocação, porque eu decidi adotar esse caminho profissional. Eu tenho a minha atividade profissional, sou advogado, sou professor titular da Faculdade de Direito, mas eu tenho o entendimento de que quando a gente está numa atividade por gosto, às vezes a gente nem sabe explicar por quê, isso é vocação. Então, estás na comunicação por tua profissão, mas por vocação, por chamado. O Júnior, quando pensou, idealizou o VIP Social, é profissão, mas é vocação, é chamada, é causa, é propósito, é valor. E a política também tem esse sentido. Então eu digo que nessa fase difícil, e é óbvio que é uma fase difícil para a política, a gente tem que ver, na verdade, é que isso, mais do que afastar as pessoas da vida pública, isso tem que incentivar a participação. Porque, na verdade, as decisões que alteram o dia a dia da vida da gente, elas são decisões políticas. A economia vai melhor quando a política vai bem. A vida social vai melhor quando as decisões da política são mais acertadas.
Então, no fim das contas, toda e qualquer decisão política, ela acaba de algum modo afetando a vida das pessoas. Então, generalizar nunca faz bem. Nós temos bons exemplos, óbvio que não acertamos em tudo, mas temos bons exemplos, por exemplo, da própria Prefeitura de Blumenau, em que a gente conseguiu, com gestão séria, profissional, responsável, com equipe boa, com gente decente, poder fazer diferença na vida das pessoas, da comunidade. E eu penso que a política é, na verdade, esse instrumento, que é um instrumento da sociedade para a sociedade, no sentido de fazer a diferença para a vida das pessoas. Então, eu acredito mesmo nesse valor e nesse ideal. Sucesso, sorte. Então, parabéns. Parabéns pela Obrigado estreia. para nós todos. Fico feliz em estar aqui no VIP Social junto com todos vocês. Um abraço para toda a gente amiga de Tijucas, de todo aqui o Vale do Rio Tijucas. E, na verdade, estamos muito unidos. O Vale do Itajaí, o Vale do Rio Tijucas, passando por essa nossa região litorânea, elas são muito umbilicalmente ligadas. Praticamente uma coisa. Os nossos desafios são os mesmos e por isso a gente precisa de representatividade.